Comecei a Boa gravação noite, já. Júlia. Boa noite, Cirlane. É, então, eu. As pessoas ainda estão chegando, mas eu vou mais tentar introduzir aqui o que a gente vai discutir um pouco hoje, assim. Como eu tinha conversado Boa com noite, vocês na. Júlia. Boa noite, Miralva. Como eu tinha conversado com vocês na aula passada, Boa noite a todos. a Graça também entrou. No outro semestre a gente estava trabalhando autorretrato, né? Boa noite. A gente estava trabalhando mais autorretrato. E nesse semestre a minha proposta Júlia Abdala, boa noite. As duas Júlias. Boa noite. As outras eu já vi, os outros. Da aula passada, né, gente? Com certeza. E daí a ideia é que esse semestre a gente trabalhe sobre arte urbana. Mas não só sobre a arte que acontece nos espaços urbanos, mas a arte que fala sobre os espaços urbanos também, né? E eu acho que essa vai ser um caminho bem interessante assim, para a gente percorrer, porque é muito amplo, as possibilidades são enormes. E é das temáticas que eu mais tenho a contribuir, assim, com referências, porque é o que eu pesquiso na grande parte do tempo, né? E estou bastante animada. Eu tentei me organizar para que a gente consiga ter uma aula sobre cada temática ou cada forma de manifestação artística, né? Cada técnica. Ainda que em alguns casos eu vou tentar aglutinar, juntar duas temáticas ou dois pontos para a gente conseguir passar um pouco por cada um deles. Mas se vocês sentirem que também tá muita coisa, muita informação de vez, vocês podem falar, Júlia, calma, sossega um pouco, que senão a gente não vai conseguir entender as coisas. Que aí a gente vai lá e tenta estudar e analisar mais com calma, mais detidamente sobre cada um. Para hoje, eu pensei da gente começar suave, de boas, falando sobre cartazes, sobre lambes, os lambi-lambi, né, que chama. Antes da gente entrar na parte do grafite, do picho, que aí as coisas pegam um pouco mais, assim. E daí... Boa noite, professor. Boa noite, William. Boa noite, Sheila. E daí eu pensei de trazer algumas referências também. Eu queria saber, antes de tudo, assim, se vocês sabem o que é lambe, se vocês já viram lambe colado por aí nas ruas. Vocês já viram? Se é Aqueles cartaz, cartazes sim. que coloca no poste? Uhum. Tem no ponto de ônibus. A propaganda, né? No poste é propaganda. Anúncios. Sim, Isso é lambe? anúncios. Sim. Às vezes a gente É acha aquele traga seu amor 4 horas. Sim, tem esse. Tem o que é também, tipo, aluga o quarto. Tem o vende-se, sei lá, carro, Kombi. Várias outras Anúncios de coisas. uma forma geral, né? Anúncios de uma forma geral, sim. Pois é. O lambe, ele tá muito associado a essa parte de publicidade. Chama lambe? Né? Sim, tem gente que a gente pode chamar de cartaz, cartaz colado, né? Pode se chamar de lambe-lambe. Mas eu, pelo menos, conheço mais no meu círculo social como lambe. Tem gente que fala pôster, mas é diferente também. Porque a gente vai entrar mais sobre isso, assim, mas eu diria que todo lambe
é um cartaz, mas nem todo cartaz é um lambe. Porque a forma Ô, como... Júlia, Oi. esse lambe que eu conheço são Uhum. aqueles fotógrafos que ficam lá no Parque Municipal, né, com Ah, aquelas máquinas antigas, e tem um detalhe para eles poderem tirarem, para revelar foto, que eles tinham que lamber o papel, por isso que eles ficaram com o nome de lambe-lambe, ou então de sim. lambe. Tem alguma coisa a ver? Então, na verdade, não tem diretamente. É muito engraçado que sempre que eu vou pesquisar sobre lambes ou sobre lambe-lambe, também rola um pouco disso, que aí faz essa confusão nos mecanismos de pesquisa sobre a fotografia lambe-lambe e a técnica de colagem de cartaz lambe. Uhum. Mas, assim, os dois têm esse aspecto da cola. De que faz parte muito Tá. da forma como acontece como é produzida, né, a imagem. Na verdade, é fixada a imagem. E aí os dois têm esse nome parecido. Na verdade, igual, né? Ô, Júlia, Oi. eu já prestei atenção também nesses outdoor. Eles colocam os papéis e passam uma cola por cima. Sim, exato. Eles passam uma cola no papel primeiro, cola o papel, depois passa uma cola por cima. Aí depois passa por cima isso. Isso. Depois passa por cima. É a técnica do lambe, é essa. O que eu Professora, só uma dúvida aqui que eu Oi. estou anotando o que você está falando, Uhum. para quando você pedir o exercício, eu estou afiadinha, né? Esse lambe tem o i no final? Lambe. Não, é com E. É lamber. É lambe. Uhum. Muito obrigada. Por nada. Eu vou entrar um pouco mais nos conceitos, assim, sobre o próprio lambe e sobre o cartaz, que aí a gente também pode entrar um pouco sobre o outdoor também, que é interessante, assim. Mas, num aspecto, vamos dizer assim, mais material mesmo, o lambe, ele é um cartaz que é definido justamente, e ele é importante, assim, a gente vê muito ele ao nosso redor, porque ele permite uma reprodução, uma produção muito grande, com um custo muito pequeno. Porque, não sei se vocês já viram, algumas pessoas comentaram, assim, que às vezes está no ponto de ônibus e vê lá um cartaz colado. Às vezes é tipo uma folha de ofício, mas ela está colada no ponto de ônibus mesmo. E com uma impressão que parece xerox. E o lambe, ele é isso, assim, na sua essência, vamos dizer. Tipo, ele é um papel que foi impresso, ou qualquer outra, pode ser também outra técnica. Você pode fazer um lambe que, na verdade, ele não foi imprimido, mas ele foi desenhado. Mas eu não vou entrar muito nisso, assim. Mas o clássico do lambe é ser um papel impresso em que você vai lá e cola ele em outra superfície, em outro lugar. Pode ser num muro, pode ser num ponto de ônibus, pode ser num poste, pode ser no chão. Enfim, várias opções. E por ser um papel que, na verdade, a imagem ela é colocada no papel pela impressão, pela xerox, às vezes, na maioria das vezes, ele é bem barato também. Porque aí você pode fazer várias cópias e sair colando por aí. Porque, inclusive, a cola que a gente usa pro lambe, que é chamada de grude, é uma cola... pois é uma cola que é feita com... Na maioria das vezes, né, a gente faz com trigo, água e vinagre ou detergente. Farinha. Farinha para colar Trigo papagaio. é farinha, Paulo. Pois é farinha de trigo. É farinha, Paulo. Já fez muito papagaio. É farinha Com de essa trigo. cola, né? Ô, Júlia. Sim. Farinha Ô, faz Júlia, cola. mas Oi. você sabe que eu trabalhei muitos anos com bordado. Hum. E eu, para colar as aplicações no tecido, eu usava cola.
que era mais barata, só que feita com maisena, porque ela Sim. fica mais delicadinha e para a finalidade. Você viu uns bordados que eu mandei para você? Uhum. Aquilo é colado com cola, aquelas aplicações. Pois é, a cola do lambe, ela é feita, na verdade, na intenção não que Peraí, ela desculpa seja que delicada. meu microfone está desligado. Eu falei o seguinte, que eu trabalhei muitos anos com bordado. Ah, não, eu ouvi. Até te Tava mandei uns ligado. bordados como trabalho da minha identificação, você lembra? Sim, sim. Aham. Sim, Tava eu lembro. ligado? Mas aqui para Tava. mim tava cortadinho de vermelho. Uai. Não, aqui tava Ah, certinho. Pois é, e Problema técnico. eu ainda faço, com Sim. maisena. Maisena. Pois é, a cola do lambe, ela não tem a intenção de ser delicada. Ela tem a intenção de que, na verdade, ela seja barata, que você consiga produzir ela em uma quantidade muito grande, porque se a gente fosse ficar comprando cola branca, ia ser rios de dinheiro, então é muito caro. Então, você pode fazer em casa e que ela dure muito tempo. Então, por isso que a gente coloca vinagre ou detergente, que é pro trigo ele não ser carcomido por bolor, por... né, tipo, ele não se desintegrar com a chuva, inclusive, porque o lambe ele fica nos muros, fica na rua. Então, é feito para durar. Ainda que a gente vai entrar em umas coisas que também o lambe é feito para não durar. Enfim, e justamente por você poder fazer a cola em casa, como a Graça também faz a cola dela a partir da maisena, assim, permite que os artistas que usam o lambe possam fazer uma produção em casa mesmo, super de boa, sem depender de ateliê, sem depender de um lugar que tem uma estrutura enorme, só para produzir sua arte. Eles têm independência e autonomia para conseguir produzir o que eles querem. Normalmente as imagens são preto e branco, porque é em xerox, é mais barato, impressão em colorido. Quem tenta imprimir isso em gráfica sabe que impressão em colorido é normalmente muito mais caro. Impressão em preto e branco é muito mais barato. E eu diria que uma diferença também entre o lambe e um mero cartaz é que o lambe ele é afixado diretamente, o papel ele é afixado e colado na parede. Não sei se vocês já tentaram rasgar um lambe, mas quando você vai tentar rasgar um lambe, tipo assim, é como se o cartaz e a parede virassem uma coisa só. Então, se você arrancar, você vai arrancar gesso junto ou o papel ele vai sair todo rasgado assim, meio ruim. Você não vai conseguir arrancar um lambe inteiro. Você vai arrancar pedaços dele, porque a cola se integra normalmente com a maioria das superfícies, com o muro, por exemplo, e aí você não consegue arrancar fácil. Os cartazes, às vezes, eles são colados só com fita adesiva. E aí, ao mesmo tempo que é mais fácil de você colar o cartaz, porque é mais rápido, só com fita adesiva, é mais fácil também de você tirar. E o lambe, se você cola ele adequadamente, corretamente, tudo certinho, ele pode durar anos, inclusive, né? Sem problema nenhum. E o lambe, como algumas pessoas já comentaram, ele está muito ligado também à publicidade, à divulgação de serviços, de produtos, eventos, propaganda, enfim. Então a gente vê ele em todo canto, porque todo mundo tem alguma coisa para vender na cidade, né? Então, nos centros urbanos é muito comum a gente ver em todo canto. Às vezes a gente nem percebe Os mais, que né? colocam os que eles estão colocando nas traseiras dos ônibus são adesivos. Isso. Aí a plotagem, que é diferente. Porque É a plotagem. Isso. A plotagem é feita com plástico, né? Não é feita com papel. Mas também é uma coisa interessante, porque também essa... propaganda, né? Isso, é uma propaganda, é uma imagem que você coloca para circular na cidade, para as pessoas verem constantemente, que tem uma finalidade parecida, assim. Mas tem uma coisa que é importante sobre o lambe, que é uma limitação, mas também é uma coisa que é muito boa nele,
que é diferente, por exemplo, de uma plotagem num carro, como o Paulo citou. Porque um carro, quando você tá andando, tá em qualquer canto, ele tá passando por você. Você ficou, o carro tá passando. Normalmente eles colocam as plotagens nos fundos, né? No fundo dos veículos, que é para quando você tá no seu carro, você tá vendo a propaganda lá na frente. Então ela tá parada, você tá vendo ela durante um tempo, né? Aí você ultrapassa o carro, ou então ele vira numa rua, você perde ele. Mas durante um tempo ele tá lá na sua frente paradinho. Principalmente se o trânsito tiver um inferno. Aí você vai ver ele durante muito tempo. O lambe é diferente. Porque o lambe ele é colado na parede, na rua, e ninguém, na verdade tem muitas pessoas, mas no geral a gente tá na rua de passagem. No geral a gente tá andando, a gente não tá ficando nela. Há exceções, grandes exceções, que são pessoas que estão em situação de rua e elas habitam esses espaços, infelizmente. Mas se você, por exemplo, está trabalhando em algum canto, se você está indo comprar alguma coisa, se você está passeando, viajando, você está andando, você está em movimento. E aí o lambe, a coisa que eu considero mais inteligente no lambe, é que ele normalmente é feito para conseguir cativar a sua atenção enquanto você está andando. Porque tem tanta informação na rua, tanta coisa, e a gente se perde, né? Às vezes a gente fica confusa, às vezes a gente não nota nada, às vezes tem sempre alguém que passa por a gente e fala, nossa, eu vi você na rua, você nem olhou pra mim. E a gente tá super distraído porque a gente tá com várias coisas na cabeça. A ideia, a estratégia do lambe é justamente de chamar nossa atenção e fazer com que por alguns segundos, por alguns momentos, a gente foque e preste atenção naquilo. Eu tô falando demais, mas eu vou mostrar algumas imagens que eu acho que vai ser interessante também. Pra gente ver, então, como o lambe se apresenta, né? E ele, na verdade, ele tem várias maneiras de se configurar, né? De se apresentar. Espera aí que eu vou mostrar e aí vocês me falam se vocês estão vendo. Vocês conseguem ver a imagem? Sim. Começou. Perfeito. Sim, Oi. sim. Alguém me chamou? Então, bora lá. Essa imagem... Oi? Perdão, é que eu acho que tá cortando. Mas essa imagem é do Vital Lordello, de um artista chamado Vital Lordello. O lambe é esse aqui, gente. Vocês estão vendo esse papel aqui colado? Inclusive ele tá, não sei se dá pra ver, mas ele tá até enrugado, porque isso acontece muito no lambe. Você tem que colar ele rápido. Por que acontece? Que é uma das coisas do lambe, da arte urbana no geral. É proibido colocar imagens em lugares públicos, em lugares particulares, entre aspas, sem a devida autorização. Mas a gente vai ver mais pra frente, principalmente com piche, com grafite, sobre qual a interpretação que a gente tem dos espaços públicos, assim. Eu digo a gente, os artistas que trabalham com arte urbana, assim. Que o espaço público, ele normalmente é feito como um lugar de passagem, né? Não um lugar de permanência, para você descansar, para você dormir. Ele é normalmente feito como um lugar de passagem e tem essa discussão, né? Que é, por exemplo, sobretudo quando a arte ela é questionadora, ela é política ou ela é de periferia também, está muito ligada a uma cultura de periferia, ela é vista de forma negativa. A gente vai ver isso mais pra frente no piche no grafite. Mas eu queria só trazer isso agora, porque o lambe ele tem de ser feito muito rapidamente. Porque do contrário você pode ter algum problema com polícia, né?
E aí também a colagem ela é sempre feita de uma maneira muito rápida. Normalmente a gente vai ver lambe assim, é um papel, uma folha A4 só colada em qualquer canto, assim. Não muito maior que isso, porque senão você vai ter que passar muito tempo colando. Geralmente é colada à noite, né? Geralmente colada à noite, de madrugada, e é uma correria, viu? É isso aí. Isso. Mas eu vou mostrar outras formas de lambe também, que eu acho que vai ser interessante. Eu, pessoalmente, eu trouxe esse trabalho do Vital Lordello. Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas eu acho que serve como um exemplo, assim, né? Eu vou colocar minha opinião aqui, que pra mim, é muito feliz, assim. A coragem sempre agora. Aí aqui ele coloca leveza. Me incomoda um pouco essa felicidade constante, assim, mas há quem goste, assim. E a gente tem que respeitar também, né? Afinal, acho que também a cidade, ela permite também isso, né? A cidade, às vezes, ela pode ser um lugar de leveza. Não é como eu vejo, mas tem quem interprete como um lugar de leveza, assim. Ô, professora, mas talvez ele não queira trazer, diante de tantas tribulações vividas pela população, quando se depara com um lambe desse, lá a coragem, né? A coragem do coração, leveza, não traz assim uma sensação assim, não, realmente há tanta coisa ruim, mas diante dessa visão eu posso sentir um pouco de paz, um pouco de leveza. Eu acho que passa por aí também. Perfeito, Graça. Eu acho que é essa mesma a intenção dele, né? De em meio a um Porque, como caos, você trazer falou, um respiro. não há felicidade constante. Isso aí a gente não é ignorante com relação a isso. Mas quando você se depara, aí no caso é um lambe, né? Mas quando você lê uma frase que te traz algo, que te dá uma respirada, você vai refletir e falar, não, realmente as coisas estão ruins, mas eu posso estar bem agora vendo essa coisa aí. Boa Entendeu? análise. Sei lá, eu acho que é por aí. É uma possibilidade, sim. Acho que tá perfeito. Acho que pode ser uma tentativa dele de talvez fazer com que chame a atenção justamente essa quebra de expectativa, né? De correria, correria, correria. E de repente algo que tenta evocar um sentimento de felicidade, assim, mesmo que momentâneo, mas de forma genuína. É uma possibilidade. Eu gostei muito da análise. Eu vou passar um pouco mais pra frente, viu? Se vocês também quiserem comentar sobre os trabalhos, eu vou deixar isso por último, que ele é mais de... aqui. Esse que tem uns lambes, esses lambes são maiores. Eu não sei se dão pra ver, mas esse aqui é um muro, né? Ao contrário daquele do Vital, que era só um papelzinho A4, aqui a gente tem folhas A3, se não me engano, ou A2, eu acho que são folhas A2, que estão juntas e formando um grande painel, assim, ele continua para cá, inclusive. Então, são lambes enormes, assim, que é a junção de várias folhas. Essa é uma das trapaças, eu poderia dizer, porque como o lambe ele depende da impressão na maioria das vezes, e as impressoras elas não imprimem papéis muito grandes, a não ser que seja uma impressão muito cara, aí as pessoas fazem o quê? Elas vão lá e imprimem uma folha A3, uma folha A4, que nesse caso eu acho que é uma folha A2, mas é porque a galera tinha mais dinheiro para isso, e vai juntando. Essa folha tá parecendo folha A1. Folha A1, pois é, tem uma divisão aqui. Pode ser uma folha A1 mesmo. Nossa, que fica ainda mais... É porque o primeiro lambe é do Banco Santander. Então, 960 por 66. Na verdade, eles estão fazendo uma sátira com o Banco do Santander. Que ao invés de eles colocar Santander, eles estão colocando Satã aqui.
que é como se fosse xingando mesmo o Ah, banco. tá, porque o símbolo é do Santander. Isso, o símbolo é do Santander. A letra também, eles brincam com essa expectativa, né? Com essa quebra de Porque expectativa. você falou que tem mais dinheiro, aí é política e é onde que está o dinheiro, no banco e na política. Eu não, na A verdade, maioria desses cartazes é em A1. Eu já imprimi muitos desses cartazes. sim. Esses daqui, na verdade, não são para publicidade. A gente normalmente vê o Lambi atrelado à publicidade, mas esse não. Esse aqui é de um coletivo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Mas é um coletivo de Lambi mesmo. De São Paulo. Que se chama Tupinambá-Lambido. É uma iniciativa de artistas. Oi. Ô, Júlia, aqui em Belo Horizonte não está assim, passando assim pelo centro, não está tendo muito lambe, não. Praça 7 tem muito. Mas tem algumas questões mesmo que que a gente vai abordar um pouco mais na próxima aula, que vai ser sobre picho e grafite, que é sobre como... Falando de piche e grafite, hoje eu tive uma aula disso. Sobre picho e grafite? Eu fui da minha casa, não, eu fui daqui da minha casa, no centro, meu filho falando na minha cabeça esse negócio. Porque agora como ele é skatista, então o que acontece? Domingo ele saiu com a tinta que ele ia pintar não sei aonde, que eu não sei, com os outros skatistas aí. O que acontece? Agora mudou, né? Porque você criou, ele foi me explicando, né? Que agora criou uma lei, que essa lei é o seguinte, o pichador vai ser uma lei assim mais rígida. Que agora, eu não sei se as pessoas já notaram, que na cidade não tem muito mais pichação, tem mais aqueles desenhos grafite que eles estão fazendo agora. Sim, muralismo Isso. e tal. Eu fui tendo uma aula daquilo no centro sobre grafite, como que que as pessoas fazem. Aí eu falei assim, nossa, mas você já falou demais na minha cabeça. Não, mas que coisa boa, Sheila, que amanhã você vai poder ajudar nós muito a pensar sobre isso, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Muita coisa. Porque a diferença entre o picho e o grafite para, por exemplo, entre arte urbana, por exemplo, e pintura, é que você não vê ninguém sendo preso, a gente pode analisar outros casos, mas você não vê ninguém sendo preso dentro do seu ateliê por pintar. Ao contrário das pessoas que fazem picho e grafite, que são presas por fazer picho e grafite, não importa sobre o que elas fizerem. Aqui na e a gente vai falar Lagoa tem umas escadas. E nessas escadas estava cheio de pichação. Aí, acho que foi domingo retrasado, vieram os grafiteiros e grafitaram as escadas tudo. Desceu fazendo vários desenhos aqui na Lagoa. De fora a fora, tem só umas escadarias, né? E eles foram fazendo isso. A gente vai... Aí ele estava me mostrando todas as fotos, negócio. Não, a gente vai ter muita coisa para falar sobre picho e grafite, porque inclusive nem todo picho e grafite é igual. Tem tipos diferentes. Estilo diferente em BH, que é diferente do estilo dos paulistas, que é diferente dos cariocas, que é muito diferente da galera de Salvador. A galera de Salvador faz um picho que é muito mais ligado às linhas e tal, mas a gente vai ver isso mais pra frente. É um mundo fantástico, assim, que na verdade não é muito explorado, infelizmente. Mas massa, massa. Minha casa é grafitado. Não, eu queria, meu sonho, grafitar o meu muro, mas minha casa é alugada. Então não posso. O muro da minha casa aqui é grafitado. Da minha casa aqui, da casa da minha sogra também, é tudo grafitado. Coisa boa, eu queria demais. Vou ver se eu tiro uma foto e mando para você. Manda sim, por favor. Inclusive eu queria depois ver com vocês um exercício também sobre picho e grafite. Gente, vou voltar aqui para ver se eu consigo mostrar um pouco das imagens que eu tava querendo mostrar para vocês. Tem alguém de microfone aberto, eu acho. É a Cris. É a Cris. Perdão, Cris. Mas esse trabalho aqui é da Pietra Canli, que é essa daqui. Ela é uma artista formada na UFRJ,
Ela é do Rio, mas eu não me lembro qual. Na verdade, ela estudou no Rio, mas ela é de outra cidade, né? Ela não é de Rio capital. É uma pena que a imagem aqui não tem uma qualidade boa, porque esse trabalho dela é bem interessante, porque ela cola esses lambes num container, né? Tipo, num muro de ferro. E as fotos são como se são situações emolduradas pela janela de um metrô. E essas janelas, ela coloca uma espaçada da outra, então parece que é mesmo o metrô, né? Ainda mais por estar nesse negócio aqui de ferro. Então é como se você, na verdade, atravessasse o olhar desse muro e contemplasse essa cena que ela está colocando diante de ti, assim. E são cenas desde violência a um vendedor ambulante, assim. E é bem interessante o trabalho dela, mas é uma pena que a gente não tem uma qualidade boa de imagem, senão eu, inclusive, trazia pra gente analisar, assim. Isso aqui é um lambe, gente. Pode não parecer, mas é um lambe. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Colado também é. Isso, é colado. Dá pra ver aqui as manchas, inclusive, da cola que deixa no muro. Sim. E assim, difícil pra caramba. Muito difícil. Esse aqui é um trabalho de um artista chamado Gabriel Ribeiro. Ele tem mais ou menos 8 metros por 7. Nossa, É muito grande, muito grande. Foi feito em Jaraguá, né, em São Paulo. E aí o que ele fez foi, na verdade, assim, quando você faz um lambe, você precisa colar um lambe enorme desse jeito, desse tamanho, você faz um planejamento, assim. Que é pra saber onde você vai colar cada folha. E aí ele ainda e tem esse trabalho prévio, né? O lambe, ele depende desse planejamento, que é inclusive pela necessidade, às vezes, de você cortar a folha. Que foi o que ele fez. Ele deve fazer um quebra-cabeça, né? Exatamente isso, Paulo. Ele meio que faz um quebra-cabeça. Você sempre faz um rascunho, né? Que é enumera as páginas, organiza elas na horizontal e vertical e vai colando uma a uma. Certo. Ou então, tem outros. Esse daqui provavelmente foi um trabalho de colar mais um a um. E eu acho que teve um lugar que permitiu que ele, inclusive, não precisasse sair correndo, assim, que tivesse um trabalho mais demorado. Porque tem alguns trabalhos. Oi. Porque isso aí tá uma arte, né? Exato. Não, ele tá É enorme. muito bonito. Eu tenho certeza que muitas pessoas queriam ter um lambe desse. Com certeza. Deve ser debaixo do viaduto. Tem cara de ser debaixo de algum canto aqui, porque tem uma. Deve ser debaixo de um viaduto aí. Bonito demais. Aqui tem outro lambe também, gigantesco. Pois é. São chamadas as empenas. Empenas fotográficas. Quando a gente for falar mais sobre o Cura, assim, que é um festival de arte urbana, que alguns já devem ter ouvido falar, que acontece aqui em Belo Horizonte, é muito importante, que a gente inclusive já falou sobre o Cura, né, em algum momento. Mas essas empenas são esses, vamos dizer, como se fosse um quadro branco que o prédio cria para você criar em cima dele. E aí o que normalmente se faz, normalmente não, o que a gente vê mais comum é da galera grafitar nesses lugares. Mas também é possível de que a gente, ao invés de grafitar, de pintar, que a gente colhe o lambe. E aí a gente vai usar esse espaço inteiro como uma exposição de fotografia, por exemplo, né? O que não é possível a gente fazer uma exposição de fotografia com grafite, porque aí já seria grafite mesmo.
ou uma pintura, seria pintura mesmo. A fotografia, ela depende dessa impressão, né, da imagem. E esse trabalho é da Cristiane Evangelista. É uma mulher que é fotógrafa, tem uns trabalhos bem bonitos. Só que não é ela que cola, né? Nesse caso, são outros artistas, que são artistas mesmo, são grafiteiros, que já estão acostumados a trabalhar com essas dimensões enormes. E aí eles vêm com aquele andaimezinho, né? Aquele carrinho, e vai escalando o prédio e colando folha por folha. Trabalho bem demorado, bem chatinho, mas que vale a pena. Eu tô comentando mais dessa vez, assim, mas na próxima aula eu vou trazer menos imagem para ouvir mais vocês. Mas uma das coisas que eu acho bem interessante, assim, que vocês podem também observar, é que tem uma certa relação muito forte da arte urbana, não só na forma como ela aparece, mas também no conteúdo. Tipo, isso é muito, muito interessante da gente observar do que quais imagens normalmente se escolhe para colocar na cidade, né? E uma coisa que eu acho bem interessante é que às vezes o artista ele faz o raciocínio de devolver à cidade aquilo que é da cidade. Então ele pega imagens que ele tirou na cidade. Professora, Oi. até que eu trabalho nessa área de altura, isso e aquilo, eu tento muito entender como é que o grafiteiro, como é que ele, o pichador, como que ele picha um prédio alto desse, como é que ele faz para chegar lá, como é que ele põe aquela estrutura para chegar lá, porque não dá para entender, alguém vai ver, né, não? Depende. Às vezes... Mas nesse caso aí foi com autorização, né, professora? Nesse caso aqui, o Lamb, ele foi está com querendo autorização. saber isso, como a pessoa faz um negócio desse e ninguém vê. Sim. Foi com autorização. Nesse caso aqui, foi com autorização do proprietário do prédio. Isso aí eu sei. Isso aí eu tô mas entendendo. o picho... Eu falo assim, o grafiteiro, você anda no centro da cidade, os prédios, é tudo pichado. Então, eu queria entender como é que aquele cara faz aquilo ali e ninguém vê. Como é que ele sobe lá. Quem que tava falando? É a Sheila. É rapel. Eles entram nos prédios e fica escondido. Aí, na hora que acaba o movimento, aí eles colocam os negócios e vão descendo. E isso tem uma competição... Até tem uma competição, porque cada um, você pode ver que é uma marca, eles têm a marca deles registrada. Entendeu? Cada desenho daquele é uma marca. Sim, é uma assinatura. Eu sei, Sheila, mas se ele pegar um trava-queda, ele tem que ter uma corda lá de cima para ele ficar travado. Mas eles levam tudo na mochila, levam tinta, levam tudo. Aqui, eles gente. levam tudo isso. Amanhã... Entendeu? É tipo assim, eles ficam competindo. Não é só uma competição, mas às vezes, sim, acontece isso. Mas amanhã, é uma boa pergunta essa do Francisco, porque me lembrou de amanhã mostrar para vocês um vídeo de como são feitas essas pichações, né? Porque a gente fica curioso, tipo, meu Deus, às vezes Amanhã, Júlia? Perdão, gente, semana que vem. Professora. Não. Tá. Amanhã não tem nada não, graças a Deus. Professor hoje tá com a cabecinha. Professor da cabecinha hoje meio. Não, pois é, gente, olha só. Desculpa. Não vai ter nada amanhã. Semana que vem. Não, pelo amor de Deus, gente. Vou descansar. Mas semana que vem eu vou mostrar pra vocês um vídeo que é bem curtinho, assim, é uns 5 minutinhos, que é mais ou menos desse processo, né, de pichar, que a gente fica sempre muito curioso, que às vezes é uns lugares que a gente não sabia nem que era possível alguém subir, e eles conseguem. Mas daí, eu vou passar mais pra frente. Esse aqui também é da Cristiane Evangelista, que é fotógrafa também, aí ela faz essas empenas aqui. Esse trabalho
Vocês conseguem ver, mais ou menos? Esse trabalho aqui também é um trabalho de lã. Deu a ideia de um azulejo, né? Uhum, exatamente, Graça. Azulejos decorados. Isso, ele brinca com a nossa ideia de azulejo português, né? Que é um azulejo que ele normalmente é entre um fundo branco e um trabalho com pigmentos azuis. Ô, Júlia, Oi. é esporte? Sim. É cada tipo de esporte, né? Aham. É engraçado porque quando eu vi esse trabalho, eu demorei um tempo para entender sobre o que ele falava. Na verdade, eu só entendi, vamos dizer assim, não é que eu só entendi, né? Porque a gente pode entender do jeito que a gente quiser. Mas eu só entendi o que o artista queria fazer com isso quando eu li a descrição. Vocês chutam sobre o que é? Eu achei ele muito específico, muito específico. Eu não adivinharia nunca, assim. Olimpíadas? Olimpíadas. Mas vocês sabem mais alguma coisa? Por que ele poderia estar usando o azulejo com Olimpíada? Eu vou comentar um pouco sobre essa obra. Nossa, aí você fez Ah, Ô, Júlia, aí você oi. fez eu voar, né? Sobre Porque o o que era? azulejo, principalmente o azulejo português, ele é muito caro. Será que está relacionado com a qualidade dos esportes apresentados mediante a quantidade de condição financeira dos países? Seria isso, dos artistas? Sei lá. Isso é interessante. É uma possibilidade. Infelizmente, não é sobre isso que o artista fez, mas é uma possibilidade. São todas as modalidades que tem numa Olimpíada, que está aqui na foto. Tem esgrima, tem levantamento de peso, boxe. Tiro ao alvo. Então, gente, esse trem eu achei muito interessante, assim. Vocês adivinharam, tipo assim, analisaram, na verdade, mais da metade, inclusive, do trabalho, né? É azulejo, ele faz referência a azulejo português, a Olimpíadas, e ele brinca mesmo com essa noção da gente de azulejaria mesmo, né? Por vezes parece até que é um azulejo de verdade, assim. De tanto que ele tá deteriorado, assim, brinca mesmo. Mas vamos dizer assim, o projeto inicial, a ideia inicial do artista era que fosse uma crítica à narrativa de legado dos Jogos Olímpicos, assim. Que foi... isso é uma coisa muito específica, eu acho que faz mais sentido para quem está no lugar que ele colocou esses lambes, porque ele, na verdade, critica a transformação avassaladora e violenta que rolou na região portuária, na vila do Autódromo, no Rio de Janeiro, que é em geral uma região periférica também, estava por lá, entre 2013 e 2016 e tal, e eles, assim, destruíram, realocaram uma galera que morava lá, destruíram tudo, para fazer essa Vila Olímpica. E aí a crítica dele é sobre essa transformação brutal. E por que azulejo português? Porque a região ela tem um histórico de ocupação portuguesa. E na região tinha um monte de imóveis, de casas antigas e tal, do século XIX, século XX. E daí ele junta essas duas coisas, né, da azulejaria portuguesa com os Jogos Olímpicos. Mas eu
pessoalmente, com essa imagem, eu teria muita dificuldade de analisar segundo esse ponto de vista, assim. Mas é bem interessante, assim, porque ele fala basicamente como se as mudanças que ocorreram lá fossem mudanças parasitárias, vamos dizer assim, né? E, enfim, é um trabalho interessante visualmente, né? Mas a gente às vezes vai para outro caminho, o que é mais do que justo, né? De análise, assim. Aqui a gente voltou no trabalho do Vital Lordello, que eu falei lá na frente. Mais pra frente eu vou tratar sobre isso. Tem muita coisa sobre o LAMB, nossa, que dava pra gente pegar, mas pelo horário, eu vou tentar encerrar com vocês um pouquinho mais cedo, porque o LAMB, ele permite que a gente faça várias coisas. Por exemplo, às vezes quando você não tem grana para fazer uma impressão colorida, tem gente que ao invés de fazer a impressão colorida, é mais barato comprar uma folha colorida e fazer uma impressão em preto e branco. E aí brinca com isso, que é com esse contraste de cores e tal. Enfim, a gente viu algumas possibilidades, né, para além dessa brincadeira com as cores, mas também do formato, do tamanho. O LAMB, ele pode acontecer através de autorização, pode acontecer através da ilegalidade, vamos dizer assim. Pode ser para publicidade, pode não ser, pode ser na verdade, um trabalho que questione a publicidade, que questione a mercantilização, a venda. Enfim, prevê várias formas, né, de você trabalhar. E eu espero que quando vocês verem os LAMBs nas ruas, assim, que vocês vejam ele com uma generosidade, assim, porque às vezes a gente vê um papelzinho colado na rua e a gente fica, fácil, besteira. Mas enfim, ele pode ter várias formas e pode ser uma coisa muito forte, pode ser também uma coisa que a gente às vezes não repare. Mas é isso. Eu tô preparando para a próxima aula também, que não vai ser amanhã, vai ser semana que vem, sobre picho grafite. A Sheila vai dar aula pra gente. E estou bastante ansiosa, acho que vocês vão gostar também. Tô na dúvida se a gente vai fazer em uma aula ou duas, porque tem muita coisa para falar, desde a como cada um se apresenta no estado, a como toda a história e toda a política envolvida por trás disso. Artistas daqui de BH que são super conhecidos, super renomados e muito importante. Enfim, muita coisa, mas tô animada, eu espero que vocês gostem, assim. Vocês querem comentar alguma coisa que achou interessante, alguma dúvida? Júlia, hoje em dia, essas impressões, elas não estão tão caras como era antigamente. Uhum. Né? Hoje o preço dessas impressões está mais acessível às pessoas. Porque existe vários tipos de impressora que, por exemplo, tem toner que se imprime como se fosse uma impressão assim, você olha assim e fala assim, não acredito que essa impressora imprimiu isso dessa forma. Então, assim, não está tão assim difícil, porque meu menino até mexia com gráfica, então ele trabalhava muito esses negócios, banner, essas plotagem de geladeira, Sim. plotagem dessas outras coisas. Então, assim, o preço não está tão assim. Eu acho que é por isso que a gente não vê muito lambe, né? Tem, mas não assim como era antigamente. As máquinas Xerox acabaram com as gráficas. Isso. As HP
Destruíram com tudo. Com tudo. Eu trabalhei em gráfica só há 30 anos só. Então, Nossa, aí eu uma sei um vida. pouquinho. Né? Eu aposentei mexendo com gráfica. Então aí agora acabou mesmo. Pois Gráfica é. foi gráfica, agora é mais a Xerox. Na verdade, em teoria, por esses aspectos, era para o Lambi estar a todo, assim, a todo vapor, porque ficou mais barata a impressão. Temos várias técnicas de impressão, a jato, a laser, xerox, risografia, um monte de coisa. Mas eu acho que está muito conectado, e agora eu estou falando minha opinião mesmo, assim. Acho que está muito mais conectado ao fato de que a gente não está circulando tanto pela cidade nos últimos 1 ano e meio, diria. Então tá um pouco mais difícil da gente acessar esses Júlia. lugares. E eu acho que também tá rolando cada vez mais uma perseguição a essas manifestações artísticas. Perseguição mesmo de Ô, polícia Júlia, e mas tal. você falou uma coisa interessante. Se a população estava em casa, para que fazer os lambes e os anúncios? Porque nem toda a Isso população é tá em para casa. ser visto pelo povo, né? O povo não estava na rua, Sim. para quê? O povo está Agora na vai rua. Mas a voltar. internet, mas Agora a vai internet voltar. Ô, também ficou mais fácil. A internet é mais barata. Você entra ali, ó, você faz uma propaganda na internet, assim, Facebook, Instagram, Twitter, é bomba assim bem mais rápido do que você pagar uma pessoa para ficar entregando um papel para você. Aham. Entendeu? É tudo assim um custo-benefício. Apesar de que o Lambi, ele, na maioria das vezes, na verdade, esse Lambi que a gente tá falando aqui, ele não tem nem intenção de vender alguma coisa. Mas interessante isso. Por quê? Por quê que a gente não tá vendo tanto Lambi? Será que é porque tá tendo menos Lambi ou será que é porque a gente tá indo menos na cidade, inclusive? Tem isso. Será que a gente tá circulando menos por esses espaços? Eu creio que a circulação diminuiu. Diminuiu bastante. E muito. Diminuiu total. Tem lugares, agora você está vendo pessoas na rua, mas você não via. Rosângela, você ia Fica comentar? com medo de ir ao centro às vezes. Sim. Oi, você ia? Ô, Júlia. Oi. Eu estava analisando aqui, a gente conversando sobre os lambes, essas coisas, e tem outra coisa também, igual a Sheila falou, a internet hoje está muito acessível a muitas pessoas. Tá? Você manda convites pela internet, você dá recados, você mostra as coisas, tudo agora, se tiver um celular na mão, todo mundo fica sabendo. Então, ficou assim, até igual, eu não prestava tanta atenção nos lambes, igual você estava dando aula, e eu imaginando, sabe? Então, eu não via os lambes, mas eu recebo muita coisa pelo celular. Interessante isso. Há quem diga que a internet ela foi um atestado de morte para a imagem, assim, de certa forma, para a imagem física, né? Que aí agora tudo passou a ser virtual. O que eu discordo. Mas... É porque você vê aqueles outdoors já não podem mais. Tem os lugares específicos para ficar. Então, você quase não vê outdoor mais. Tem uma legislação. Eles colocaram uns específica luminosos agora, sobre né? Então, tá vendo, Paulo? Na boca do túnel ali tem um luminoso ali que às vezes te atrapalha. Quando você está dirigindo, você presta atenção, você... nos pontos de ônibus, às vezes tem uns no centro que é assim, uma tela imensa de publicidade. Isso. Sim. Pois parece uma televisão de 80 polegadas. Exatamente. Não, nossa, um monte de televisão. Mas então, isso. eu acho que isso tudo tirou um pouco do romantismo, né? Da prestação de serviços, de tudo do Lambi. Interessante tu falar isso, Rosângela. Me lembrou um trem. Você que é uma pessoa que curte muito e tem um apreço pela pintura. Que quando a fotografia ela surgiu, disseram que a fotografia ia matar a pintura. Porque a fotografia previa uma rapidez de produção de imagem, de divulgação, ainda mais depois com o smartphone.
Que você, ao mesmo tempo que você fotografa, você já divulga ele, já compartilha. Uhum. E o que a gente vê, na verdade, é a pintura se reinventando, assim, ela aparecendo de outras formas. Ela não morreu, mas ela aparece de outras formas. Mas é bem isso, assim. Eu acho que, na verdade, sempre, as coisas como a gente conhece, elas vão desaparecendo e vão ressurgindo de outras maneiras, de outras formas, sabe? E se reinventando. Porque a gente se reinventa, né? Então, a gente também adapta o modo como a gente vê o mundo, enfim. Igual você falou da fotografia mesmo, né? Tinha os lambes, né? Como a gente, no começo da aula, a gente estava falando. Hoje tem as máquinas fotográficas digitais e também os celulares. Né? Exato. Você tira a foto aqui, eu tiro a minha foto aqui, mando para você, cheguei para você menos de 1 minuto. Sim. E ao mesmo tempo também a fotografia analógica está voltando com tudo agora. Gente, o que mais eu tô vendo é gente fotografando agora com câmera de filme. Oi. Ô, Júlia, aí eu vou falar da minha arte. Quando lançaram as máquinas computadorizadas, a minha, que na época era considerada industrial, hoje ela é artesanal. O meu trabalho vale muito por causa da qualidade